Hello, people! Tudo bom com vocês? Seguinte, então a gente vai continuar aqui o nosso curso, certo? E hoje eu resolvi colocar nessa mesma aula dois temas, que são temas que podem cair, constam do programa, mas dificilmente eles caem. Quando caem coisas bem específicas, coisas bem pontuais, tá certo? E aí, então, é essas coisas pontuais específicas que eu quero destacar com vocês. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de funções essenciais da justiça e depois a gente vai falar de defesas, mecanismos de estado de defesa e estado de sítio. Vamos concentrar tudo isso dentro de uma aula só, porque são assuntos que são relevantes, que podem cair, mas que dificilmente caem. Quando caem assim, uma alternativa dentro de uma questão. É muito difícil uma questão toda sobre funções essenciais da justiça, é muito difícil uma questão toda sobre estado de sítio. Até porque estado de sítio, estado de defesa são situações bem excepcionais que nós não temos visto acontecer na nossa ordem no pós-88, tá certo? E as funções essenciais da justiça vocês estudam também nas outras disciplinas. Então eu vou concentrar tudo isso nessa aula de hoje, tá? E eu espero que vocês gostem, que seja útil para vocês. Então vamos começar pelas funções essenciais da justiça. As funções essenciais da justiça são 4 carreiras, 4 instituições, né? Vamos dizer assim, 4 funções mesmo, que o constituinte originário entendeu por bem mencionar, regulamentar, tratar na Constituição, por serem funções que são muito importantes para o desenvolvimento da atividade do Poder Judiciário. Sobre o Poder Judiciário a gente já conversou quando falou de organização dos poderes. Falamos do Poder Legislativo, falamos do Poder Executivo, falamos do Poder Judiciário. Para que o Poder Judiciário funcione bem e cumpra a sua missão, que é a de interpretar e aplicar o ordenamento jurídico, realizar os direitos fundamentais através de decisões que geram coisa julgada, ele precisa necessariamente da atribuição, da colaboração, da participação dessas funções essenciais previstas pela Constituição. Que funções são essas? O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública, tá? Então eu vou começar tratando pelo Ministério Público. Quando perguntam em prova da OAB sobre o Ministério Público, o que perguntam? Perguntam basicamente, né, vamos dizer assim, a essência das perguntas é o seguinte: a que poder pertence o Ministério Público? Ou se o Ministério Público é um poder. Então tu já começa sabendo que não. Ministério Público não é poder, Ministério Público não pertence a nenhum poder. Nossa, professora, mas o Ministério Público não pertence ao Poder Executivo? Não. Ah, mas o Ministério Público não pertence ao Poder Judiciário? Não. O Ministério Público ele é uma instituição, né, considerada pela Constituição aqui como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, né, e que é uma instituição totalmente autônoma, totalmente independente. Ela não chega a ser um poder, mas ela não faz parte de nenhum outro poder. Então, você nunca vai confundir, nunca vai dizer que o Ministério Público pertence ao Poder Executivo, por exemplo, ou se subordina como uma função auxiliar da Justiça, se subordina ao Poder Judiciário. Não tem nada a ver. O Ministério Público é autônomo e é independente. Para que serve o Ministério Público? Serve para a defesa da ordem jurídica, serve para a defesa do regime democrático, serve para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para isso que serve o Ministério Público. Serve para defender, olha que interessante isso, o regime democrático e a ordem jurídica. Eu gosto de fazer vocês pensarem assim, principalmente nessa primeira ideia, de que o Ministério Público serve para defender a ordem jurídica. Por que é importante para mim que vocês entendam isso? Porque a outra coisa que o examinador da OAB pode querer de você quando ele resolve perguntar sobre o Ministério Público é te confundir e perguntar se o Ministério Público ele faz a defesa das entidades federativas ou se o Ministério Público faz a defesa da fazenda pública. E isso também é uma mentira, é uma falácia. O Ministério Público ele não faz a defesa do Estado, ele não faz a defesa do Estado-membro, ele não faz a defesa da União Federal, ele faz a defesa da ordem jurídica. Então, se eventualmente um Estado-membro está violando a ordem constitucional, quem que vai defender a ordem constitucional em relação ao Estado-membro? É o Ministério Público.
Se eventualmente a União Federal, o presidente da República está cometendo uma irregularidade, quem é que de que lado o Ministério Público vai se posicionar? Vai se posicionar do lado da ordem jurídica e não da entidade federativa, não da União Federal, não do presidente da República. Isso é muito importante que você entenda, primeiro para você entender uma coisa básica, que é o interesse, né, vamos dizer assim, do Estado membro da entidade federativa não necessariamente é sempre o interesse público, né? O ato tomado pela entidade federativa e seu representante nem sempre é o previsto constitucionalmente. Mesmo o Estado membro, mesmo a União Federal, mesmo as entidades federativas, podem cometer ilegalidades, podem cometer inconstitucionalidades. Agora, o Ministério Público, a função dele é estar sempre do lado da ordem jurídica, estar sempre do lado da Constituição, tá certo? Então, a outra coisa que eu preciso que vocês saibam da função do Ministério Público aqui é que o Ministério Público, ele não está do lado do Estado, ele está do lado da ordem jurídica. Então, se o examinador da OAB perguntar para você assim, o Ministério Público advoga para o Estado membro na cobrança de tributos, verdade ou mentira? Mentira! O Ministério Público advoga para o governador na defesa dos atos que ele tenha realizado. Verdade ou mentira? Mentira! O Ministério Público não atua na defesa do Estado membro, das entidades federativas, da União Federal. O Ministério Público não se confunde com eles, tá certo? O Ministério Público, inclusive, é proibido de advogar para eles, justamente para que não tenha essa mistura. Justamente para que ele continue sendo imparcial e defenda a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, meus amores, Ministério Público como uma entidade completamente independente, autônoma, que não se confunde com nenhum poder, que não se subordina a nenhum poder, que não se confunde e não se subordina às entidades federativas e ao Estado e à Fazenda Pública. O Ministério Público é diferente disso. O Ministério Público, aí eu trouxe aqui só para a gente aprofundar um pouquinho, né, as garantias institucionais do Ministério Público, ou seja, do Ministério Público como instituição. Ele tem autonomia administrativa para a organização da sua carreira, para a organização da quantidade, né, vamos dizer, de funcionários que ele tem e tal, e ele tem autonomia financeira. É o próprio Ministério Público quem propõe a legislação que trata do seu orçamento. Lembrem lá quando a gente falou de competência para propositura de processo legislativo, lembra que tinha a iniciativa comum e a iniciativa reservada? Dentre a iniciativa reservada, nós temos iniciativa reservada para o Procurador-Geral da República. E a iniciativa reservada do Procurador-Geral da República é exatamente a iniciativa referente a projetos de lei que tratem da carreira, que tratem do orçamento do Ministério Público. Certo? Então ele tem essas garantias institucionais. E as garantias dos seus membros? Que vale a pena a gente comentar. A vitalicidade, né? Então não pode ser mandado embora sem justa causa, vamos dizer assim, não pode ser mandado embora sem sentença judicial transitada em julgado. Não, são inamovíveis, então eles não podem ser removidos como uma forma de serem punidos. A ideia é que eles não possam ser removidos contra a sua vontade. E também a irredutibilidade de subsídios. Você não pode escavar, né, os vencimentos de um membro do Ministério Público como maneira de querer pressioná-lo a abandonar um caso, de querer pressioná-lo a deixar de cumprir o seu munus, que é o de defender a ordem jurídica, o de defender o regime democrático e etc. Vejam, por exemplo, né, quando vocês estudam lá no direito penal, quem é que tem a legitimidade para propor as ações penais públicas? É o Ministério Público. Então, por que ele precisa ter todo esse aparato aqui? Justamente para que não se possibilite que escavando os subsídios dele ou aplicando uma remoção contra a sua vontade ou retirando o orçamento da instituição, você enfraqueça a instituição e eles, por exemplo, desistam de propor as ações penais que precisam propor contra quem precisam propor, certo? Então, a primeira função essencial à justiça que nós trabalhamos é o Ministério Público. Será, professora, que vão me cobrar na prova da OAB uma questão inteira em direito constitucional sobre o Ministério Público? Muito difícil. Se te cobrarem, vão te cobrar uma alternativa. E se te cobrarem uma alternativa, eles vão te perguntar o quê? Vão te perguntar se o Ministério Público
tem ou não tem subordinação a algum poder, vão te perguntar se o Ministério Público pode ou não pode advogar para as entidades federativas e vão te perguntar, né, aí sobre essa possibilidade do Ministério Público organizar o seu próprio orçamento, a sua própria carreira. Basicamente, quando cai isso, tá certo? E as outras funções essenciais da Justiça, prof, quais são? As outras eu vou tratar tudo num slide só, porque é realmente sobre isso aqui dificilmente cai alguma coisa na prova. Primeiro, a advocacia pública. O que é a advocacia pública? Você presta um concurso público para ser advogado da entidade federativa. Então, por exemplo, né, um Estado-membro. Quem é que faz a defesa do Estado-membro nos processos judiciais extras e nas situações extrajudiciais? Por exemplo, eu entro com uma ação pedindo que um Estado-membro me pague um determinado medicamento. Quem é que advoga para o Estado-membro para negar o pedido que eu estou fazendo, para dizer que não tem dinheiro nos cofres, para alegar a reserva do possível? Quem faz isso é um procurador do Estado, alguém concursado para essa função, defender o Estado-membro. Ou, eu estou devendo imposto de renda. Quem é que vai fazer as vezes da União Federal para vir atrás de mim e me cobrar o imposto de renda que eu estou devendo? Quem vai fazer isso é um advogado da União, um procurador da Fazenda Pública Nacional, que é alguém que prestou um concurso para advogar na defesa dos interesses da União Federal. Então, isso é a advocacia pública, aquela advocacia que atua nos interesses da entidade federativa e da defesa da Fazenda Pública, os cofres dessas entidades federativas. Outra função essencial à Justiça é a advocacia privada. Então, olha que importante o que você está fazendo nesse momento, criatura. Você está aí, depois de concluir um curso de Direito, pleiteando através de uma prova a sua carteira da OAB. Você quer se tornar um advogado, certo? Você quer se tornar, além de bacharel em Direito, você quer ser também um advogado. A Constituição considera tão nobre essa sua função, não nobre do ponto de vista elitista, não nobre do ponto de vista da tua remuneração, não isso, mas ela considera tão nobre na defesa das instituições democráticas, na realização do poder judiciário e tudo mais, que a Constituição vai se referir, vai colocar a advocacia privada como uma função essencial à justiça, dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o advogado privado, ou seja, aquele aí que vai fazer a defesa dos interesses das partes que participam dos processos judiciais, ele é indispensável à realização da justiça. Claro, existe um caso ou outro em que não é necessário advogado, por exemplo, no juizado especial cível até 20 salários mínimos. Existe uma situação ou outra em que não é preciso o advogado, mas a Constituição alçou essa profissão do advogado à condição de uma função essencial à justiça pela sua relevância, né, no auxílio aí das partes a pleitearem os seus direitos perante o Poder Judiciário, o controle dos atos judiciais, né, a defesa das pessoas quando elas são acusadas, enfim, né? E, por fim, nós temos ainda como função essencial à justiça a Defensoria Pública. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela é também composta por advogados, também pessoas que aí, nesse caso, participaram de um concurso, mas aqui a diferença é que o atendimento da Defensoria Pública não é nem o atendimento para a preservação da ordem jurídica, como é lá no Ministério Público, nem um atendimento para a defesa das entidades federativas, como é a advocacia pública, nem um atendimento de partes que a contratam, como no caso da advocacia privada, mas o atendimento daquelas pessoas que precisam acessar o Poder Judiciário, mas não têm condições financeiras para tanto. Então, a Constituição previu a existência da Defensoria Pública, que é a prestação da assistência jurídica integral, né? Integral, então não é só a petição inicial, só a contestação, só judicial, é integral e é gratuita para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais e de pagar um advogado particular, tá certo? Então, sobre funções essenciais da justiça. São 4, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. O que podem me perguntar sobre isso na prova da OAB, professora? Olha, normalmente não vão te perguntar tanto sobre isso na prova de Direito Constitucional, principalmente porque
Porque Ministério Público, vocês estudam bastante lá no direito penal, no direito processual penal, sobre as funções do Ministério Público e tudo mais, e a prova da OAB não é destinada a pessoas que querem seguir a carreira, né? A ideia aqui é mais focada para a questão da advocacia privada. Então não perguntam muito sobre isso. Normalmente relacionam o Ministério Público com a advocacia pública e querem colocar você em confusão mental, querem que você responda que o Ministério Público faz coisas que quem faz na verdade é a advocacia pública, ou querem que você responda que a advocacia pública faz coisas que na verdade quem faz é o Ministério Público. Então foca nisso, em conseguir identificar bem o que é um e outro, para que serve um e outro, né, e não confundir. E vão te perguntar eventualmente sobre a Defensoria Pública, mas mais em relação aí à questão do interesse constitucional de viabilizar a democratização do processo através da acessibilidade do processo para as pessoas de baixa renda, tá certo? E sobre a advocacia privada? A advocacia privada em prova de direito constitucional, muito difícil cair, não vou dizer que não cai, mas é muito difícil. Por quê? Porque vocês já têm todas aquelas questões direcionadas ao Estatuto da OAB, a questão da advocacia privada, ela já tem questões próprias dentro da prova da OAB, no Estatuto de Ética, na análise da função da advocacia, vocês já estudam isso e já tem questões específicas para isso em outra parte da prova. Então, dificilmente isso vem na prova de direito constitucional. Mas, para não dizer que não falei das flores, aí está, ok? Falamos sobre as funções essenciais da justiça. E eu vou passar para a nossa segunda parte da aula, que me interessa aqui, em que nós vamos falar sobre a defesa do Estado e das instituições. Vamos falar sobre duas modalidades de defesa de Estado previsto pela Constituição, que é o Estado de defesa e o Estado de sítio. Como são duas situações excepcionais e que não são praticamente utilizadas no cotidiano, elas também não são muito cobradas, né? Não é tão cobrada como o controle de constitucionalidade ou como direito fundamental, por exemplo. Mas, eventualmente, uma questão que tem, né, 4 alternativas, uma alternativa pode mencionar estado de defesa ou estado de sítio. Quando cobram estado de defesa ou estado de sítio, cobram como, professora? Cobram tentando fazer você confundir um e outro instituto, né? Eles colocam lá, o estado de defesa e aí completam com o conceito de estado de sítio. O estado de sítio acontece quando, e aí completam com o que seria o estado de defesa. Então, para estudar esses dois, estado de defesa e estado de sítio, precisa mesmo estudar junto, porque se cair na prova da OAB, esses temas, vai cair tentando fazer você confundir um com o outro. Tá, professora, então como é que a gente vai começar a estudar isso? Vamos começar assim. O que é estado de defesa? O que é estado de sítio? São duas modalidades, são duas situações em que a Constituição prevê que para que ela possa continuar em funcionamento, ela vai ter que ceder um pouquinho. Como assim? Assim, se você tiver uma situação grave, de calamidade causada por uma situação climática, de grave comprometimento da ordem causado por uma situação violenta, de guerra, uma situação grave, uma situação rara, pode ser que seja necessário a gente suspender, a gente relativizar, a gente restringir uma parcela dos direitos, uma parcela das garantias, uma parcela das cláusulas constitucionais, justamente para possibilitar que a Constituição continue se aplicando, que o regime volte ao funcionamento, que a ordem seja reestabelecida, tá? Então a situação é a seguinte, eu tenho um momento muito grave e eu tenho que administrar esse momento muito grave. Para administrar esse momento muito grave, eu vou fazer alguma restrição, eu vou fazer alguma suspensão de uma parte da Constituição, justamente para permitir que a Constituição continue se aplicando. Se eu deixar do jeito que está, eu vou perder ali as rédeas e a Constituição vai para o brejo junto com a situação grave. E quais são as duas modalidades, quais são as duas maneiras que a Constituição prevê para isso? É o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa ele é menos grave, ele é mais pontual, ele é mais tranquilo. O estado de sítio ele é mais pesado, as restrições são mais pesadas, ele é mais conturbado, tá? Então já começa colocando isso na tua cabeça. Vamos falar primeiro sobre o estado de defesa previsto lá no artigo 136 da Constituição,
O que a Constituição fala sobre isso? Fala o seguinte: para que serve o estado de defesa, né? Para preservar ou reestabelecer, em locais restritos e determinados, por tempo certo, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades. Então eu tenho duas situações em que eu posso ter estado de defesa: situação de grave e iminente instabilidade institucional ou situação de calamidade. Situação de grave e iminente instabilidade institucional ou situação de calamidade. Se eu tiver essas duas situações, ok? Eu posso decretar o estado de defesa. Como? Desde que isso seja em um local restrito e desde que isso seja por um certo tempo. Por isso eu digo é menos grave. Eu tenho esse problema do grave comprometimento da ordem, eu tenho esse problema da calamidade, mas isso é num local restrito e eu consigo resolver isso adotando uma medida que é temporária. Então vamos pensar um exemplo aqui. Eu tenho lá um terremoto que atingiu uma cidade, tá certo? O que pode acontecer? Pode acontecer que em alguns dias, ali depois desse terremoto, falte água, falte luz, falte alimento, não tenha transporte, e aí a gente começa a ter uma situação caótica. E essa situação caótica, ela implica que as pessoas comecem a cometer furtos, que as pessoas comecem a cometer saques, que as pessoas comecem a ter brigas, enfim, tá certo? Se isso acontecer, eu posso dizer, olha, eu vou tomar algumas medidas durante um determinado tempo, nesse determinado local em que eu tenho um problema, e eu, com essas medidas, vou tentar solucionar nesse caso, né, a minha grave instabilidade institucional decorrente da calamidade, beleza? Como que vai funcionar isso? Quem é que pode emitir o decreto do estado de defesa? Quem emite o decreto do estado de defesa é o presidente da República. A duração máxima do estado de defesa é 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, ou seja, 60. E esse decreto precisa dizer qual é a área que vai ser abrangida e quais são as medidas que vão ser tomadas. Então, o estado de defesa tem que gravar principalmente o quê? Que é em relação ao local restrito, que vai ser realizado durante um certo tempo, tá? E quais são as medidas que eu posso tomar em estado de defesa? Qualquer uma, professora? Não! A própria Constituição indica quais as medidas que podem ser tomadas em estado de defesa. Restrição do direito... Restrição do direito de reunião, restrição do direito de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos e prisão por ordem fundamentada de autoridade judicial, que não pode passar de 10 dias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Imaginem o nosso caso ali do terremoto, tá? Aconteceu o terremoto. As pessoas estão, depois de 4 dias, elas se reúnem em grupos de 20, 30, 40 pessoas e vão promover saques coletivos. Entram nos mercados, entram nas lojas e promovem saques coletivos. Para que eu consiga impedir essa situação, pode ser que no meu decreto de estado de defesa eu deva restringir o direito de reunião. E aí eu vou dizer assim, a partir de agora, durante o prazo de 20 dias, só é admitida a reunião de no máximo 2 ou 3 pessoas em locais públicos, por exemplo. Não é possível reunião de mais de 3 pessoas porque as pessoas estão cometendo saques coletivos. Ou, por exemplo, eu tô com um grande número de pessoas que ficaram desalojadas e eu não tenho onde pôr essas pessoas. Eu vou poder usar um bem público para alojar essas pessoas. Então eu vou pegar a escola da cidade, ou eu vou pegar uma praça da cidade, vou pegar o ginásio da escola e vou colocar as pessoas que estão sem casa para ficar ali durante 30 dias. Tá certo? Então são medidas de restrição que eu vou adotar no estado de defesa. Essas que estão previstas aqui, que são as possíveis, desde que num local restrito por um prazo determinado. Isso é feito através de um decreto do presidente da República. Professora, como que eu controlo esse ato do presidente? Porque vai que o presidente nem precisava declarar esse estado de defesa e ele declara só para suspender o direito de reunião. Ou vai que o presidente diz que o estado de defesa vai durar 20 dias e ele exorbita esse prazo e dura meses. Vai que o presidente diz que ele só vai cuidar só vai restringir o direito de reunião e ele acaba restringindo vários outros direitos. Como é que eu controlo isso?
O controle disso, ele é feito pelo Poder Judiciário, claro, as pessoas vão poder continuar propondo ações judiciais, argumentando eventuais abusos de poder e tudo mais, mas esse controle também é previsto constitucionalmente, deve ser feito pelo Congresso Nacional. Então me acompanha aqui no slide. O presidente, dentro de 24 horas, né, que ele faz o decreto de estado de defesa, ele encaminha esse decreto ao Congresso. A mesa do Congresso, ela designa uma comissão que acompanha e fiscaliza os atos de execução dessas medidas do estado de defesa, e assim que for encerrado aquele prazo, né, em que o estado de defesa acontece, o presidente comunica as medidas que ele adotou ao Congresso. Se eventualmente ele exorbitou as medidas que ele poderia tomar, isso vai caracterizar aí crime de responsabilidade do presidente, tá certo? Então, sobre o estado de defesa, o que eu tenho que saber? Situação de calamidade, situação de comprometimento da ordem, desde que seja em local restrito, por determinado tempo, o presidente pode decretar o estado de defesa, né? Nesse decreto ele precisa indicar quais as medidas, qual o tempo, qual o local. Esse decreto é controlado pelo Congresso Nacional, as medidas são controladas pelo Congresso Nacional e também pelo Judiciário. Mas que mais, professora, se eu tivesse que gravar uma coisa só do estado de defesa, eu gravaria o quê? Local restrito e prazo determinado, tá? É assim que funciona o estado de defesa. Você vai ver por que isso é tão importante diante da comparação que a gente vai fazer entre o estado de defesa e o estado de sítio. Vamos para o estado de sítio. Quando acontece o estado de sítio? Aqui as hipóteses já são diferenciadas. Vamos olhar ali no slide. Você tem que ter, para promover no estado de sítio, comoção grave de repercussão nacional. Então, olha lá, bonito. Aqui não é mais um local restrito. Não é uma cidade, uma região, um bairro. Aqui já é uma repercussão nacional, tá certo? Ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa. Decretei estado de defesa, fiquei utilizando o estado de defesa por 30 dias, prorroguei o estado de defesa por mais 30 dias e o estado de defesa está sendo ineficiente. Eu não estou conseguindo manter a ordem só com o estado de defesa, preciso de uma coisa mais grave. Terceira hipótese, declaração de guerra feita pelo Brasil. O Brasil declara guerra em relação a algum estado, né, estrangeiro, ou agressão armada sofrida pelo Brasil. O Brasil está sofrendo uma agressão, uma situação de guerra, uma situação de violência. Percebam como essas hipóteses já são bem mais graves. Já tem uma repercussão nacional, a gente já está falando de uma questão violenta, a gente já está falando de uma situação de guerra, a gente já está falando de uma situação em que o estado de defesa não funcionou, beleza? Aqui é bem mais grave para o estado de sítio. E se é bem mais grave para o estado de sítio, também vão ser bem mais graves as medidas que o presidente pode tomar pelo decreto do estado de sítio. Então vamos olhar lá o que a Constituição possibilita que o presidente faça numa situação de estado de sítio. Ele pode obrigar a permanência de pessoas em certos locais. Pensem que grave isso, né? Ah, você está aqui, então agora você tem que ficar aqui. Você perde o seu direito de ir e vir. Detenção em locais não destinados a acusados de crime comum. Normalmente, você, se for acusado de um determinado crime, você tem um local certo para onde você é levado, certo? E aqui, o estado de sítio permite que levem você para um local que não é destinado à prisão de presos comuns. Restrição ao sigilo de correspondência, comunicações, isso já era previsto no defesa, mas aqui a gente tem um diferente que é restrição dos direitos de imprensa, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nos serviços públicos e requisição de bens. Requisição de bens é, por exemplo, o Estado chegar para você e falar, olha, me dê o que você tem na tua poupança, me dê o que você tem na tua casa, me dê as joias que você tem. Olhem que loucura isso, olhem como é grave o estado de sítio. Mas também é grave o estado de sítio porque são graves as situações que levam ao estado de sítio, né? E as medidas coercitivas são possíveis em estado de sítio, especialmente nas situações de guerra, olha que grave isso. Qualquer garantia pode ser suspensa se observada a necessidade e temporariedade, caso exista autorização do Congresso e esteja indicada no decreto presidencial. Então, claro, mas é que você pensa assim, uma situação de guerra, gente. Se você tiver uma imprensa livre numa situação de guerra e essa imprensa começar a divulgar questões estratégicas sigilosas, por exemplo, a gente está mandando o exército para tal lugar para pegar
o nosso inimigo de surpresa. E aí a imprensa começa a publicar, olha, eu sei que o exército está indo naquele caminho. Olha que absurdo, não tem como. Então pode ser que eu tenha que restringir a liberdade da imprensa nessa situação. Ah, eu estou lutando para defender as fronteiras do Brasil e está acabando o dinheiro. Talvez eu tenha que requisitar os bens das pessoas para evitar que elas fujam, levam seus bens, o país fica pobre e eu perco a guerra. Então é justamente para preservar a própria existência da República Federativa do Brasil e o funcionamento das instituições democráticas aqui dentro que se possibilita o estado de sítio. Mas o estado de sítio, como vocês puderam ver, com medidas muito mais graves do que o estado de defesa. Ah, professor, e o estado de sítio tem controle? Tem também, tá? O controle do estado de sítio é também mais gravoso, mais complexo do que o controle do estado de defesa. Então, se no estado de defesa o presidente decreta o estado de defesa e manda o decreto ao Congresso Nacional, o estado de sítio, ao contrário, ele precisa da autorização do Congresso Nacional para decretar o estado de sítio, tá? Ele não é no estado de defesa, então ele decreta e depois ele submete à aprovação. No estado de sítio ele solicita antes, tá? E aí o Congresso Nacional tem que aprovar por maioria absoluta o decreto do estado de sítio. E esse decreto precisa indicar o tempo, pulei aqui, volta. O tempo, as normas necessárias para sua execução, a área atingida e quem é o executor das medidas do estado de sítio. Como é que funciona esse controle, portanto, do estado de sítio, né? Então, eu tenho um controle prévio, vamos marcar aqui em vermelho. Tem um controle prévio que é realizado antes do decreto do presidente, porque o presidente precisa solicitar a autorização do Congresso para decretar o estado de sítio. Ele tem um controle que é concomitante ao estado de sítio, porque durante o período do estado de sítio, o Congresso cria uma comissão que acompanha e fiscaliza as medidas que estão sendo tomadas pelo presidente da República. E ele tem um controle que é posterior ao estado de sítio, que aqui está escrito como sucessivo, né? Que é depois que foi encerrado o estado de sítio, as medidas que foram tomadas pelo presidente são relatadas no Congresso e, se forem desaprovadas, podem gerar aí crime de responsabilidade. Então, o que você tem que saber sobre esses dois institutos que a gente estudou? O estado de defesa e o estado de sítio. Basicamente, o estado de defesa ele é mais simples, as possibilidades de restrição de direitos e garantias são mais simples, o controle é mais simplificado, porque o quê? É num local restrito, por um tempo determinado, o presidente decreta e o Congresso controla isso depois, nós temos uma situação de calamidade ou uma situação de grave comprometimento da ordem ali. Agora, o estado de sítio não, são situações bem graves, como uma situação de guerra, uma situação em que o estado de defesa não funcionou, uma situação em que você tem um problema que é nacional, que não é restrito a um local específico. E aí o controle do estado de sítio também ele é mais grave, o Congresso tem que autorizar antes da decretação, né? Autoriza antes da decretação, acompanha durante o período de funcionamento e inclusive depois. E as medidas que o Estado pode tomar, agressivas, no caso restritivas de direito, no estado de sítio, são também muito mais graves do que as do estado de defesa, tá certo? Nossa, professora, que bad essa aula, parece que você está falando de uma ditadura, parece que você está falando de estados de exceção, parece que você está falando de violação de direitos. Nossa, fiquei preocupada, a Constituição prevê tudo isso? Prevê. Mas, na verdade, eu acho que a grande lição que a gente toma disso é exatamente isso. Que é o quê, professora? Que é o seguinte, a Constituição prevê o estado de defesa e o estado de sítio justamente para que a gente tenha mecanismos em situações muito graves para preservar a própria Constituição e as instituições. Então, se o estado de defesa acontecer dentro desses limites, muito bem, ele é um estado de defesa controlado, justificado. Se o estado de sítio acontecer dentro desses limites, ele é um estado de sítio controlado, justificado. Passado o prazo, né, executadas as medidas, a Constituição volta a funcionar. Talvez se a gente não tivesse a previsão de um estado de defesa, de um estado de sítio, nós não teríamos como controlar situações graves, como uma situação de guerra, e nós colocaríamos a nossa Constituição mais frágil diante dessas situações do que ela está agora. Então essas previsões são justamente para fortalecer a Constituição e não para fragilizá-la, desde que, claro, seja atendida a Constituição, seja protegida a Constituição,
o estado de defesa e o estado de sítio se realizem da maneira como previsto pela Constituição. Tá certo, gente? Então era isso que eu precisava para falar com vocês sobre funções essenciais da justiça e sobre estado de defesa e estado de sítio. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Valeu!